E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá, mais uma aula de banco de dados em que nós vamos aprender agora a utilizar atributos chamados opcionais. Então, para tal, vou puxar aqui o nosso exercício, mais uma tarefa de banco de dados, tarefa 5, baseada aqui no Mediatek. Basicamente é o mesmo exercício anterior, só que com a utilização agora, a aplicação de uma característica, de um atributo que nós vamos chamar de atributo opcional. O use case do Mediatek é o mesmo. Então, nós temos três atores: o ator paciente, o ator atendente e o ator médico. O paciente entra em contato com o atendente buscando agendar uma consulta. Então, aqui no use case, a gente tem o nosso foco, a nossa atenção concentrada nos processos. Por isso, dentro de cada uma dessas elipses, nós temos verbos no infinitivo, são ações. Agendar consulta. No entanto, antes de agendar uma consulta, se necessário for, o atendente, ele consulta a agenda para ver se naquele dia, naquela hora, o médico tem disponibilidade para que seja feito o agendamento da consulta. Muito bem, a partir do momento em que uma consulta foi agendada, antes que ela seja realizada, é possível que o paciente peça o cancelamento do agendamento. Então, o paciente entra em contato com o atendente solicitando o cancelamento do agendamento. Essa é mais uma ação, mais um processo que o nosso sistema Mediatek vai precisar contemplar, vai precisar oferecer. Bom, feito o agendamento, não foi cancelado, o médico realiza o atendimento e, se necessário, ele vai prescrever remédios. Então, quando nós temos um diagrama use case, nós conseguimos dar ênfase aos processos, às ações, aquilo que o nosso sistema tem que oferecer para que a clínica médica ela possa trabalhar no seu dia a dia. Então, agora, na sequência, nós vamos pensar no levantamento de requisitos com ênfase no banco de dados. Então, quais são os dados necessários para que esses processos acima sejam executados? Bom, é muito semelhante ao que fizemos anteriormente. Então, nós teremos que cadastrar pacientes. Para cada paciente, nós vamos precisar do nome, do CPF, da data de nascimento e do celular. Bom, quando nós formos identificar que o paciente mora numa cidade, os dados de cada cidade não ficarão no cadastro do paciente. Então, criaremos uma relação entre paciente e cidade, de tal forma que o nome da cidade ficará armazenado na entidade cidade. E quando formos cadastrar uma cidade, nós teremos que dizer em que estado essa cidade fica. Então, os dados do estado ficarão armazenados numa entidade estado. Com isso, nós retomamos aquele raciocínio, aquela ideia de que cada atributo tem que estar na sua entidade. Nome do paciente, CPF do paciente, data de nascimento do paciente, celular do paciente. Bom, quando eu tenho que indicar em que cidade que o paciente mora, não será na entidade paciente que nós colocaremos o nome da cidade, porque nome da cidade pertence à entidade cidade. E quando formos cadastrar uma cidade, a sigla e o nome do estado não pertencerão à entidade cidade, pertencerão à entidade estado. Portanto, sigla e nome pertencem, no caso, à entidade estado. Depois nós precisaremos cadastrar o atendente, e para cada atendente o nome, o CPF e o celular. Em seguida, precisaremos cadastrar médicos. Para cada médico, o nome, o seu número no Conselho Regional de Medicina, é o que significa a sigla CRM, e em seguida o celular. E quando formos agendar uma consulta, a data, a hora, o histórico que o médico vai registrar e a medicação prescrita. Uma consulta, ela vai ser agendada por um atendente. Então, aqui na entidade consulta, nós não vamos destacar
o nome do atendente, porque o nome do atendente fica lá na entidade atendente. E nem o nome do médico, porque o nome do médico ficará na entidade médico. E tampouco o nome do paciente, porque o nome do paciente ficará na entidade paciente. Então perceba que nesse levantamento de requisitos fizemos de tal forma que as cores nos auxiliam a entender essa organização dos dados. Os dados aqui estão sendo chamados de atributos. Quais são os atributos de estado? Sigla e nome. Qual é o atributo de cidade? Nome. Quais são os atributos de paciente? Nome, CPF, data de nascimento e celular. Quais são os atributos de atendente? Os dados de cada atendente? Nome, CPF, celular. Quais são os atributos, os dados de cada médico? Nome, CRM e celular. E quais são os atributos de cada consulta? Cada consulta vai ter data, hora, histórico e medicação. Então veja que o que está destacado aqui em verde e nesse exercício, alguns destaques em azul, que é o objetivo do nosso exercício, são os dados de cada uma das entidades. No entanto, é preciso relacioná-las, porque, como citamos, o nome da cidade ele não vai na entidade paciente, no cadastro do paciente. Ele vai especificamente lá na entidade cidade. Muito bem. Feita essa breve revisão, nós vamos incluir agora uma nova característica para alguns atributos. O que está em verde são chamados atributos atômicos. Então, lá na entidade, estado, sigla e nome são dois atributos atômicos, características desses atributos atômicos são obrigatórios. Portanto, uma das características sigla é obrigatório. Quando eu for cadastrar um estado, obrigatoriamente terei que preencher o campo sigla, obrigatoriamente terei que preencher o campo nome. Quando for cadastrar uma cidade, obrigatoriamente terei que preencher o campo nome. E assim por diante. Então, todos esses que estão destacados aqui em verde são chamados atributos atômicos e serão obrigatórios. Né? Ao cadastrar um médico, obrigatoriamente terei que informar o nome, o CRM e o celular. Neste exercício, nós estamos, então, acrescentando em duas situações atributos opcionais. São aqueles que não terão o preenchimento obrigatório. Então, paciente, obrigatoriamente eu terei que preencher o nome, o CPF e o celular. E não obrigatoriamente a data de nascimento. E isso vai impactar, isso vai criar uma modificação na construção do projeto lógico, do projeto conceitual e, em seguida, do projeto lógico. A mesma coisa vai acontecer aqui em consulta. Uma consulta tem data, consulta tem hora, e o médico ele descreve o histórico do atendimento feito, mas nem sempre o médico prescreve alguma medicação. Portanto, o campo, ou melhor, o atributo medicação, ele passa a ser, no nosso exercício, um atributo opcional. Uma vez entendido todo esse contexto, na próxima videoaula a gente vai começar a construir o projeto conceitual a partir desse levantamento de requisitos. Nós vamos utilizar o BR modelo e construir esse projeto conceitual. Tá legal? Então daqui a pouquinho a gente volta com a próxima videoaula, dando sequência ao nosso exercício. Até já!